Da saúde-nos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo a cada queridos amigos e irmãos que nesse momento se ouve a voz de Deus através desse canal Nova Esperança. Nos ali mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus nesse quadro Verdade Presente, apresentando a única esperança que é nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E ali, queridos, nossa base é a Palavra de Deus, porque Ele é verdade que Jesus cabra para o Pai para santificar-nos nele. Por isso, não convido a que lá na boa casa. Pega na boa Bíblia, a cada texto que abre, navega junto comigo, porque tem algo maravilhoso na cada página da Bíblia Sagrada. E hoje nós também temos um tema muito importante, um tema muito debatido, que o inimigo tem feito voltas e pessoas têm sido enganadas a respeito desse tema. Mas nós também olhamos dentro da Palavra de Deus, dizer que realmente Deus fala sobre esse tema. Então, queridos, nesse momento, nos convidou que une a mim em oração, não abre nosso coração e não fala com nós, Deus, para que esse Espírito possa guiar-nos nesse estudo. Oremos. Grande Deus e Pai que te habita do céu. Senhor, muito obrigado por esse momento que irá nos dizer ali. Te abençoe a Palavra de Deus. Que o Santo Espírito de Deus esteja entre nós e que possa guiar-nos em toda a verdade. Essa bênção pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje nós também falamos sobre morte. Qualquer atividade que mortos faz. Será que pessoas que estão mortas, essa realiza algum tipo de atividade? Porque tem vários tipos de ideias que está sendo dado, vários tipos de teoria. Algumas pessoas defendem, mas que quando uma pessoa morre, ele também para o céu ou ele também para o inferno. Aquele que faz o bem também para o céu. Aquele que faz o mal, mas também para o inferno. Outros ainda falam de purgatório, na limbo. Então, queridos, hoje não também pensei. E alguns estão falando, mas está na pé de árvore, ou entra nas pessoas. Então, não também dentro da palavra de Deus realmente é assim. E tem aquele outro grupo que defende, mas que pessoas que estão mortas estão no descanso, aguardam a vinda de Jesus. Então, queridos, eu queria pedir que nesse momento, pega na Bíblia Sagrada, vou ter a Bíblia na casa, pega na Bíblia Sagrada, estuda junto comigo. Estuda junto comigo. Se você está na carro, mesmo se você está na carro, está viajando, está no lugar, tem Bíblias na telemóvel que hoje eu pude pôr, ou vou pôr anota que os versículos na casa, ou que você chega a casa, vou abre e vou analisa cada um desses. Então, queridos, junto comigo nesse momento, também estuda hoje sobre a morte. Será que uma pessoa que está morta pode falar com pessoas? Será que realmente quando uma pessoa horas que morre é para o céu? Ou é para o inferno? Ou é está palita vaga no mundo e entra nas pessoas? Não creio que não deixa que propriamente a palavra de Deus dá essa resposta. Não também, queridos, para o nosso primeiro texto que está no livro de Jó. Não também para o livro de Jó, nesse capítulo 30. Livro de Jó, nesse capítulo 30, nesse versículo 13. Jó, nesse capítulo 30. Nesse versículo 13, Jó está falando o seguinte, versículo 23. Jó, capítulo 30, versículo 23, está falando o seguinte. Eu sei que me levarás à morte, à casa do ajuntamento, destinado a todos os viventes. Então, queridos, é que não sabe mais que um dia não está morre. Não sabe mais que um dia não está perde as vidas que hoje tem debaixo do sol. E acaba de falar, me levam aonde a casa de ajuntamento, em outra versão não está, me levam à sepultura. Me levam à sepultura que é destinado a tudo viventes. Então, se logo se não vem analisar esse texto de Jó, Jó acaba de falar o seguinte, a mim sabe mandar morrer um dia, e me levam para a casa de ajuntamento, que é onde? Na sepultura. É por isso que acaba de falar, mas lá é destino de tudo vivente, não somente de aquele que faz bem, não somente de aquele que faz mal, mas de tudo ser vivente, porque tudo nós um dia não está bem para a sepultura. Então, logo nesse texto, Jó já acaba de mostrar, mas que quando uma pessoa morre, tem um lugar que está bem, aonde? A sepultura. E horas que não vai ainda, no capítulo 17 de Jó, nesse versículo 3 ainda, Jó acaba ainda de falando ainda sobre as mesmas algo. Jó capítulo 17, versículo 3, está falando o seguinte. Se eu olhar a sepultura como a minha casa, se nas trevas tender a minha cama, Jó então acaba de falar o seguinte, mas que sepultura é essa casa? É por isso que acaba de falar, sabe, mas que um dia não morre e não está bem para o lugar de ajuntamento. Não está bem para a sepultura, onde que ela que tudo viventes está bem. Então acaba de falar, queridos, mas sepultura é essa casa. Jó acaba de perceber que quando é morte tem um lugar que está bem, sepultura.
Não céu, não inferno, não purgatório, não limbo, mas acaba de falar sepultura. Ainda, queridos, se não vai analisar o livro de Eclesiastes, nesse capítulo, Eclesiastes capítulo 9, nesse versículo, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, está falando ainda algo muito importante no livro de Eclesiastes, nesse capítulo 5, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10, está falando o seguinte: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então, sábio Salomão acaba de falar, mas tudo que no tempo não faz na nossa vida, para que não faz, por quê? Mas para a sepultura, onde que não está bem? E ali Salomão que está falava com pessoas mortas, porque às vezes está falando, não, que ele só fala a corpo. Não, ali Salomão só falava com pessoas vivas. Ele fala, na sepultura para onde tu vais, que tem obra, que tem indústria, que tem ciência, que tem sabedoria alguma. Então, essa palavra ali que nós encontramos na hebraico é a palavra Sheol, que significa morada do morto ou sepultura, túmulo, que é onde que hoje não tem pessoas a ser enterrado. Então, assim como Jó reconhece, mas tudo, Jó fala, morada de tudo vivente, tudo pessoas que morrem, mas se morada é na sepultura. E acaba de falar ali também na Eclesiastes, mas tudo nós, tudo pessoa, tudo aquele que bem para não fazer, não aproveita enquanto não está com essa vida ali, porque, acaba de falar, porque na sepultura para onde tu vais, na sepultura para onde tu vais, que tem nenhum tipo de obra. Então ali acaba de mostrar que quando não morre, tem um lugar assim que não está bem, para sepultura. É aquilo que está ali bem claro na palavra de Deus, queridos. Deus, a palavra de Deus é maravilhosa. Deus que até deixa esse povo confundido. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento mostram que pessoas que morrem, essa descansa na sepultura. E queridos, morte, Deus acaba ainda no livro de Eclesiastes, nesse capítulo 9, versículo 5 a 6, ele está mostrando que mortos que têm ideia de nada daquilo que está a passar. Por exemplo, nas horas que nós lemos, no versículo 5 a 6, ele está falando o seguinte: porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles, não tampouco eles têm jamais recompensa na sua memória, e sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, ali acaba falando, mas pessoas que estão vivas, me conhecem que estão vivos, não sabem, mas que um dia não está morto. Cada pessoa que fala que você está falando temor de morte de nós, um dia não está morto. Porque ele já sabe, mas que um dia a morte pode chegar nele. Mas acaba falando ali bem claro, os mortos não sabem coisa nenhuma. Ali que você está falando de corpo, mas você está falando de pessoa que morre, e fala, os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco se ódio, e esquece, nem tampouco se amor que te lembra, porque acaba de falar, e a sua memória, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Então, ele que se te lembra de mais nada. Às vezes, pessoas estão falando, ele só fala o corpo. Queridos, às vezes, pessoas ensinam o seguinte, mas nosso corpo é apenas um casco, agora que te conserva aquele espírito que está dentro de nós, alguns estão para espírito, alguns estão para alma, que está dentro de nós, mas que então, que te pensa, que te reflete, que te toma decisão, que é corpo, mas sim aquele espírito que tem. Ali acaba de falar, horas que nossa memória já fica entregue ao esquecimento. Então, ali essa fala com a pessoa viva, então, horas que nós morremos, nós está esquecido de tudo. Porque tudo é coisa que Jó fala, coisa que Salomão fala, não está bem para sepultura. É aquilo que a palavra de Deus te ensina. Horas que não vai para Salmos, por exemplo, Salmos, nesse capítulo 115, versículo 17, ela tem algo muito importante. Salmos 115, versículo 17, está falando o seguinte: os mortos não louvam a Deus, nem os que descem ao silêncio. Mortos que te louvam a Deus, nem que te deixam ao silêncio, que provavelmente Jó está falando, sepultura. Porque ele não tem obra nenhuma, assim como Salomão acaba de falar. Então, queridos, morto que te louva a Deus. Seguinte questão. Se me morre, vai para o céu. Porque ele está falando com pessoas. Se me morre, vai para o céu. Nunca está louva a Deus.
Anjos está louvem constante louvor a nós Deus. Será que se me morre hoje, me passou então que louva a Deus? É cabra falando que diz morto, que louva a Deus. Mortos que louva a Deus, por quê? Está lá na sepultura, te descansa. E horas que não vai ainda passarmos nesse capítulo 6, versículo 5, ele acaba demonstrando também algo muito importante sobre esse tema, sobre a morte. Salmo 6, versículo 5 está falando o seguinte: porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Então, para que mostrar então uma ligação entre Salmo 115 que não acaba de ler, com o que ele acaba de falar, na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Porque Jó acaba de falar, mas tudo viventes, horas que eles morrem, eles também para onde? Para a sepultura. Jó fala, tudo viventes. Tudo ser vivente também para a sepultura. É por isso que ali, David acaba de falar, no que dizer, queridos, mas que na morte que tem lembrança de Deus. Se mim também passou, é claro que não te lembra de Deus. Se mim está na purgatório, se está falando, mas está lá naquele estado intermediário, então quer dizer, mim te lembra de Deus. Se mim está lá no inferno, horas que não te lembra, mas que dizer, desobedece a Deus, por isso que não aqui, mas acaba de falar ali, mas na morte que tem lembrança de Deus. E acaba de falar, nem que te diz, para a sepultura que é lugar de silêncio, que tem louvor. Assim como o Salmo 115 acaba de falar, mortos que te louva a Deus, mortos que te lembra de Deus. Porque aquilo que Salomão acaba de falar, que diz, Bíblia, estamos aqui, tem contradição na palavra de Deus. É por isso que Salomão fala, se as memórias já ficam entregues ao esquecimento. Se memórias já fica entregue ao esquecimento. E Salmos, nesse capítulo 146, já acaba de falar, mas que quando não morre, mas dizer, nós pensamos logo quando nossa vida já sei, quando o espírito, que é a mesma coisa que fôlego, em algumas versões não tem contra espírito, na outras versões não tem contra fôlego, por exemplo, na Bíblia, o livro, não tem contra letra, acaba de falar, mas logo que nosso coração para, porque logo que nossa respiração sai, nosso coração está para de bater, então, mas nosso pensamento está perde, não está perde tudo nossa memória, nunca te lembra de mais nada. E por isso, então, queridos, a palavra de Deus é bem clara. E Jesus acaba de reconhecer morte. Jesus acaba de ensinar que morte é um estado de espera na sepultura. É por isso que quando Lázaro, amigo de Jesus, morre, Jesus acaba de falar algo sobre a morte de Lázaro. Está no livro de São João, nesse capítulo 11, nesse versículo 11 a 14. Não estou ali, então, coisa que Jesus acaba de ensinar sobre a morte quando Lázaro morre. No versículo 11 até versículo 14, está falando o seguinte: assim falou e depois disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte, e eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, disse-lhe Jesus claramente, Lázaro está morto. Então, Jesus se compara a morte como um sono. É que há pessoas que estão lá a fazer atividade, quando o menino está na sono, não está a fazer as atividades, não está lá parado naquele lugar. Aquele sono profundo. Então é por isso que Jesus acaba de falar, mas que Lázaro está a dormir. Quando que discípulos pensam, mas Jesus falava que é repouso de sono que não está dormindo todo dia. E Jesus acaba de falar, nós ouvimos, Lázaro, bem falar claramente agora, Lázaro está morto. Porque morte é comparada assim como um sono. E a hora que não vai lá na 1 Tessalonicenses, nesse capítulo 4, se não é de versículo 13 a 16, ele acaba de falar no seguinte, queridos, mas aqui, quando pensa, amanhã está anteceder aquele que está morto. Quem pensa, amanhã está anteceder, não? Porque a hora que aquele que está dorme, Paulo fala, quem pensa, amanhã está subindo antes daquele que está a dormir. Mesmo o apóstolo Paulo está compara a morte como um sono, porque assim Jesus acaba de comparar. Queridos, para quem não entende melhor sobre a alma, que realmente ninguém que tem um espírito entre ele que está assim. Não está bem falar na criação de homem. Gênesis, nesse capítulo 12, versículo 7, não tem muito que Deus forma homem. Porque não é Deus que introduz nenhum espírito dentro do homem, nenhum alma dentro do homem que está falando, aquele tipo de espírito que está falando, mas está sei, está bem para seu, está bem para entrar nas pessoas. Queridos, ele acaba de falar o seguinte, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, queridos, mas Deus sopra no nosso nariz, mas Deus faz homem de pó da terra. Quando Deus forma aquele boneco, Adão ainda que se pensava, Adão ainda que se respirava, Adão ainda que tinha vida.
Mas depois é flama Deus que dá ao homem que sopro, fôlego de vida. E o homem passa a ser e não passa a ter alma dentro dele. Mas sim, mas que o homem passa a ser alma vivente. Então, do pó, mas fôlego de vida, então lá tem vida que é a alma vivente. Miconhos é considerado como alma vivente. É por isso que quando o povo te diz para o Egito, quando a casa de Jacó te diz para o Egito, é que mas Jacó diz que 70 almas, é que eram pessoas mortas que essa falava de pessoas vivas. Então, na criação, Deus te mostra que é que coloca alma dentro de nós, mas é soprar na sinarina fôlego de vida. Fôlego de vida, que na hebraico não tem conta que a palavra nishmat haim, que é fôlego de vida. Nada mais que isso. Fôlego, oxigênio. É por isso que Jó acaba de falar o seguinte: minha vida é um sopro, porque é aquele sopro de Deus, aquele oxigênio, queridos. Quando sufocado, você acaba para morrer por causa de falta de aquele ar. Então você torna a pó, assim como Adão estava em pó. Você torna pó porque você tem aquele fôlego. É por isso que Jó fala, minha vida é um sopro. Jó reconhece, mas que depende daquele sopro de Deus, aquele fôlego de Deus. Queridos, hoje você pode fazer essa experiência por mesmo na casa. Tapa o fôlego. E você dizer que acontece com você. Você perde consciência, você acaba para morrer se você fica lá de uma vez. Porque nossa vida depende daquele fôlego de Deus, aquele sopro, aquele oxigênio que Deus acaba de dar. E horas que não vai para esse Eclesiastes, nesse capítulo 12, Eclesiastes, nesse capítulo 12, está falando lá algo muito importante sobre horas que não morre. Da mesma, não tem hoje, então, assim como Deus forma homem, horas que homem está morre, então tem essa separação entre os dois componentes que Deus acaba de utilizar, que é pó e fôlego de vida. Horas que não bem, queridos, para o livro de Eclesiastes, nesse capítulo 12, no talher, nesse capítulo 12, nesse versículo, capítulo 12, versículo 7, está acaba falando o seguinte: e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. A pessoa pode falar o seguinte, mas ali está o Espírito também para Deus. Queridos, não analisa o texto. Gênesis 12, versículo 7, fala, Deus formou o homem de quê? Pó da terra. Então, ali acaba falando, e o pó volte à terra como era, e o Espírito volta a Deus. O que é que Deus dá ao homem naquele momento? Ar, fôlego de vida, o sopro de vida. Aquele nishmat, não tem contra também essa palavra ali que está contida nesse versículo 7 de Eclesiastes 12, que é ruach, que significa que é também fôlego. Não pode traduzir para fôlego, não pode traduzir para espírito, que é sinônimo, é a mesma coisa. Então, queridos, ali está mostrando também respiração, sopro. É por isso que horas que não vai para essa versão de Bíblia ali, que tem ali que é uma versão, edição pastoral. Edição pastoral é uma das traduções da Bíblia Católica. Ele está falando o seguinte, nesse versículo 7 de Eclesiastes 12, ele está falando o seguinte: então o pó volta à terra de onde veio, e o sopro vital retorna a Deus que o concedeu. Então, queridos, esse espírito que está ali, é aquele algo desencarnado que está saindo, é aquele sopro, aquele fôlego de vida. É aquele vento que Jó acaba de falar, minha vida é um sopro. Porque se não traz exar, que não te respira, não te acaba para perder vida. Então, ali nessa versão, edição pastoral, acaba de mostrar, então, queridos, aquele sopro que Deus dá, que está volta para Deus. E ali, ele acaba de mostrar nessa versão de Espírito. Então, é a mesma coisa, é a palavra sinônima. E, às vezes, as pessoas estão falando, não, mas alma. Ora, se que não vai para Ezequiel, nesse capítulo 18, Ezequiel, nesse capítulo 18, não pode abrir o livro de Ezequiel, nesse capítulo 18, ele está falando o seguinte. Queridos, abre comigo Ezequiel, capítulo 18, assim diz a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, ali acaba de falar, uma alma que peca, morre. E por quê? A palavra de Deus reconhece a alma como uma pessoa viva. Horas que não também para grego, no Novo Testamento, não tem conta que a palavra, por isso que significa dizer, você pode traduzir como alma, ou como pessoa, ou como vida. Na maioria de textos bíblicos no Novo Testamento, quando ele refere à alma, ele refere a ele como vida. E por isso que ele acaba de falar, que está ali
pena, qual que vale pena ganha mundo e perde boa alma. E na outras versões notate, così que vale pena ganha mundo inteiro e perde boa vida, porque é a mesma coisa. Então ali é cabre falando agora, lita simboliza pessoa, a alma que pecar, essa morrerá, porque alma nefesh, que é a palavra alma vivente, nefesh, que é a palavra que está traduzida para alma, significa pessoa, significa ser que te respira, e também pode ser traduzido como vida. E a palavra ruach, que é espírito, ou também nishmat, pode traduzir como fôlego, pode traduzir como vento, pode traduzir como respiração, e também tem alguns versos que estão sendo traduzidos como mente ou como coração. Por exemplo, queridos, se não vai para uma versão da Bíblia, que é a Bíblia Viva, nasci capítulo 12 de Colossenses capítulo 12, nessa tradução de Bíblia Viva, nasci capítulo 12 de Colossenses, versículo 5, se não vai ouvir naquele outro versículo, Paulo está falando, embora que está conhece fisicamente, mas está conhece em espírito. Agora, horas que no Belém, nessa versão Bíblia Viva, acaba de falar o seguinte: porque, embora eu esteja fisicamente longe, meu coração está com vocês, feliz porque vocês estão progredindo tão bem e por causa da fé firme que têm em Cristo. Então, ali acaba de mostrar, na outra versão não tem contra essa palavra espírito, mas nessa versão acaba de falar, dizer coração. Porque, queridos, horas que não há a palavra espírito, pode traduzir como vento, como sopro, como fôlego de vida, como espírito, ou também como coração ou mente. É por isso que na Isaías, que é 26, versículo 9, em algumas versões você encontra o seguinte: espírito que está dentro de mim, e na outra você encontra cunha coração ou cunha mente que está em mim. Então, queridos, palavra de Deus é clara. Palavra de Deus é claro que Deus está mostrando, então, não nunca tem um espírito dentro de nós que está aceita a vaga. Não nunca tem uma alma dentro de nós que está aceita por aí a vaga. Horas que o pai ainda para Tiago 5, nesse versículo 20, acaba de falar, queridos, se você salva alma, se você hoje uma pessoa na pecado e você salva uma alma da morte. Porque tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento mostra que uma pessoa viva, ela é uma alma. Tiago 5:20, cabra fala, se você salva um pecador, uma pessoa que está no pecado, já você salva uma alma da morte, reconhecendo que uma pessoa pode morrer. Então, queridos, não também tem oportunidade de estudar mais sobre esse tema. Porque não também fala de cada um desses textos difíceis, não também tem um quadro que é somente para falar sobre aqueles textos considerados como textos difíceis. Não também consta cada um desses versículos que está utilizado para que falado, mas que não tem uma alma que está sendo. Mas Deus já deixa bem claro ali, queridos. Alma é uma pessoa viva. E espírito pode ser traduzido como mente, como fôlego, assim como lá na Eclesiastes 12, versículo 7. Então, pó está volta para a terra e aquele fôlego está volta para Deus que dá. A alma que pecar, essa morrerá. E agora, queridos, vou pôr a pergunta, será que tem esperança? Ora, se vou bem no livro de João, no capítulo 5, versículo 28 a 29, até acaba falando o seguinte. João, no capítulo 5, versículo 28 a 29. Canhões maravilha, porque também a hora que tudo aquele que está no túmulo, assim como Jó tinha falado, assim como Salomão acaba de falar, tudo aquele que está na sepultura, ouve a voz de Deus e ressuscita. Que que faz o bem, ressuscita para a salvação. Que que faz o mal, ressuscita para a condenação eterna. Então, queridos, tem solução para aquele que está morto, a ressurreição em Cristo Jesus. E Jesus acaba de falar, tudo que está no túmulo, não que está no céu, não que está no inferno, mas que está no túmulo, um dia se ressuscita. E lá agora está bem dado a recompensa. Que Deus pode abençoar, queridos, e que a cada dia você pode estudar a palavra de Deus, porque tem verdades muito importantes. E nesse momento eu convido que nos faça uma oração. Oremos. Grandioso Deus e Pai que te habita entre o céu. Senhor, muitíssimo obrigado por esse momento que nos dá de conhecer essa maravilhosa palavra de Deus, sobre esse tema muito importante, que é sobre a morte, que o inimigo tem enganado o homem, Pai. Nos acaba mostrando que quando não morre, nunca está em nenhuma atividade, mas sim, que não está lá, descansa, até guarda a volta de Deus, para que assim, na manhã de ressurreição, Allah nos bem recebe nas recompensas. Obrigado por tudo, Deus venha te pedir em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Simão falou, continua a te acompanhar. E nós também temos um quadro sobre textos difíceis, onde nós também fala sobre cada um desses textos sobre a morte dentro da Sagrada Escritura. Que Deus pode abençoe a família. Em nome de Cristo. Amém.